Olá, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. No nosso hashtag Fica a Dica, pense nisso. Hoje eu quero falar sobre um tema muito legal também. Vamos lá? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis, capítulo 3, versículos 23. Este versículo faz parte da história bíblica do livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Ele descreve o momento em que Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden como condenação pelo seu pecado de desobediência ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden é conhecida como a queda do homem. Adão e Eva passaram a viver fora do jardim do Éden, enfrentando as dificuldades do trabalho árduo e das dores do parto como resultado do pecado. Este evento é fundamental na narrativa bíblica, pois marca o início do sofrimento humano e da separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. A desobediência colocou a humanidade em uma posição de isolamento espiritual. O plano original de Deus era ter um relacionamento eterno e harmonioso com a humanidade. Mas o pecado, ou seja, a desobediência, interferiu nesse relacionamento. Deus é santo, o que significa que ele é puro, perfeito e separado de qualquer impureza ou pecado. Apesar do pecado, Deus nunca desistiu do pecador. Deus ama a humanidade incondicionalmente e oferece perdão e redenção aos que se arrependem de seus pecados e se voltam para Ele. Entretanto, o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. A reconciliação entre Deus e o pecador só é possível por meio do sacrifício expiatório de cruz de Jesus Cristo, que é o meio pelo qual o pecado é expiado e os seres humanos podem ser reconciliados com Deus. A santidade de Deus é um tema central na Bíblia e é mencionado em várias passagens. Uma dessas passagens que destaca a natureza santa de Deus é encontrada no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Nesta visão que o profeta Isaías teve, os serafins, que são uma classe de anjos, proclamam a santidade de Deus, enfatizando sua pureza e a sua perfeição. O pecado original de Adão e Eva originou o afastamento da humanidade em relação a Deus. Como vimos, Deus é santo e o pecado é uma transgressão contra a sua santidade. Por isso, criou uma barreira entre Deus e a humanidade. Para resolver esse problema, a redenção da raça humana é espírita. Para se resolver esse problema, a redenção da raça humana se tornou essencial, fundamental. A redenção, nesse contexto, refere-se ao ato de ser resgatado ou liberto do pecado e de suas consequências espirituais. A redenção somente é alcançada através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o qual, sendo completamente sem pecado, se tornou o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse plano é perfeito até hoje, pois Deus preparou tudo o que era necessário para que esse resgate pudesse ocorrer. A generosidade de Deus fica evidenciada quando ele nos provê seu Filho Jesus Cristo,
o Espírito Santo, bem como a sua palavra para guiar as pessoas. A morte e ressurreição de Jesus são atos de redenção que oferecem perdão pelos pecados, reconciliação com Deus e a chance de uma relação restaurada com Ele. Assim, Deus, em sua misericórdia e em amor pela humanidade, resolve resgatar o homem caído. De acordo com os relatos bíblicos, há várias passagens que descrevem Jesus realizando curas e exorcismos durante o seu ministério. Esses relatos destacam a capacidade de Jesus de realizar milagres como uma demonstração do poder divino e da sua missão para trazer cura espiritual e física às pessoas, demonstrando sua autoridade sobre as forças espirituais do mal. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Essa passagem é uma declaração fundamental da missão de Jesus, enfatizando seu propósito de trazer a redenção, a cura e a liberdade espiritual e física para aqueles que estão em necessidade. A operação de curas e milagres em nome de Jesus no meio do cristão é a manifestação do poder de Deus que o Filho demonstrou. Essas ocorrências, elas são fundamentadas em passagens bíblicas. O próprio Cristo instrui aos crentes para que curem os enfermos e expulsem demônios em seu nome. Aos que crerem, será dado poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. A importância da compreensão espiritual do entendimento do papel da igreja na vida dos cristãos é um ponto crucial. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. E cada membro desempenha um papel significativo nesse corpo. Então, essa compreensão espiritual envolve não apenas em conhecer as Escrituras e as doutrinas da fé, mas também compreender como aplicar esses ensinamentos na vida diária. Além disso, cada cristão precisa se encorajar a descobrir e usar seus dons espirituais para o benefício da igreja. De acordo com as Escrituras, cada crente tem habilidades e talentos específicos dados por Deus e esses dons podem ser usados para edificar a igreja e servir aos outros. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existe maneira diferente de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa
conforme Ele quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11. É preciso enfatizar a importância da presença de Deus nas reuniões cristãs e como isso pode levar a um avivamento duradouro na vida de cada crente. Muitos cristãos acreditam que a presença de Deus é essencial para transformar a vida e trazer renovação espiritual. Esse avivamento, como você vê, particularmente, muitas vezes é associado à prática profunda da fé na palavra de Deus. O termo avivamento geralmente se refere a um despertar espiritual intenso e renovado dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja ou até mesmo no indivíduo, resultando em uma busca mais profunda por Deus, arrependimento, crescimento espiritual e um desejo fervoroso de viver de acordo com os ensinamentos da fé. Muitos crentes acreditam que, quando a presença de Deus é tangivelmente sentida em suas reuniões e em suas vidas diárias, isso leva a uma prática mais incisiva da fé e a um ministério muito mais eficaz. Esse processo de reavivamento, muitas das vezes associado à busca contínua pela presença de Deus, é considerado vital para o ministério cristão. Acreditando firmemente na presença e orientação de Deus, os cristãos se manifestam capacitados para compartilhar a sua fé, aconselhar aos outros e a servir a comunidade e trabalhar para a transformação social. Para muitos crentes, a experiência pessoal da presença de Deus é central para a sua fé e ministério, proporcionando-lhes uma base sólida para compartilhar as boas novas do Evangelho com os outros e viver uma vida que reflita os princípios do cristianismo. Que Deus vos abençoe. Fica a dica. Pense nisso. Que a paz de Jesus seja com vocês. Amém.